E aí, a gente vai iniciar isso aqui. Essa é a aula 3 do nosso curso sobre economia. E a gente vai falar um pouco mais sobre a aula anterior. Então, eu falei sobre o período paleolítico, o período neolítico, né? E early bronze até o ferro, né? Então, o que todas essas coisas têm em comum? Que são períodos que você tem um aumento de produção ao longo do tempo. Então, obviamente, o paleolítico ele é inferior em produção que o neolítico, e que o de bronze, né, que você tem ferramentas de bronze, metalurgia e tal, e o de ferro. E nesse período aqui você começa a ter uma necessidade política, né? Quanto mais pessoas você tem juntas no mesmo lugar, mais organicamente ao longo da história começou a se formar polis ali. Não cidades ainda, mas estruturas sociais que dependem de questões políticas. Eu vou já citar o contexto da China, né? Então aqui você vai ter, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Por quê? Então o PR1 vai ser o paleolítico, né? Então PR1, isso aqui é a produção de N commodities serviços no paleolítico. Ela vai ser menor do que a produção PR2, né, do neolítico. Obviamente, por razões óbvias, avanço na agricultura, metalurgia, engenharia de construção, entre aspas, né? Não está no nível tão alto assim. No período de bronze, né? Acho que é caleolítico, né? Eu não lembro exatamente. Você vai ter também um aumento. E aí também o próximo que é o de ferro. Questão de produção, funções de produção. Por que isso acontece? Porque o aumento do conhecimento, né? Então, obviamente, o conhecimento de um povo que está no hunter-gatherer ainda, que ainda é um caçador-coletor, ele é menor em relação à produção do que o que está na idade de ferro, com metalurgia, com já divisão de trabalho, com especialização de trabalho, né? E isso não é causado pelo Estado, nunca foi causado pelo Estado, foi causado sempre por pessoas, grupos sociais que começaram a melhorar em conhecimento em vários temas. O que aconteceu é que, eventualmente, esses povos iam se tornar em estados, mas o avanço do desenvolvimento econômico, tecnológico e da ciência ao longo da história sempre foi feito de forma privada. Então, pessoas, até às vezes específicas, avançaram temas de forma substancial. Tu pega Newton, por exemplo, Euler, e etc. Quem descobriu a gravidade? Newton, certo? Quem contribuiu mais para a matemática que o Euler? Ninguém. Quem financiou o Euler? Tem várias razões que a gente pode saber que tem, por exemplo, a própria Catarina Grande financiou o Euler eventualmente. Mas quem que fez os descobrimentos? Quem que de fato geriu esse aumento no conhecimento? No Gauss, por exemplo, também. Foi sempre de forma privada. Isso daqui é algo importante, porque mesmo aqui, nesses períodos, paleolítico, neolítico, etc., você vai ter indivíduos, pela graça de Deus, que vão ser, vamos dizer, abençoados, né? Com, com, com uma capacidade de avançar em certas áreas de forma mais eficiente, o que vai beneficiar a sociedade como um todo, né? Então, obviamente, você estar nesse período aqui é melhor que aqui. Melhor que o paleolítico. Por razões óbvias, em relação à condição de vida e qualidade de vida. Em relação à China, a gente vai ver aqui um exemplo aqui, né? A gente tem as dinastias, eu vou só até a Qin, principalmente. Então você tem inicialmente a dinastia. Essa dinastia, alguns questionavam no passado, né? Hoje em dia não tanto por causa de Erito.
Então, Erditou é um site, né, um local que, além de outras regiões, né, mas que foi demonstrado que tinha antes da dinastia Shang alguma estrutura política suficiente para considerar uma dinastia, né? Então, isso é muito importante. Então, antes da dinastia Xia, você tem, ao longo de milhares de anos atrás, povos na China, de caçadores-coletores e tal, transição pro período neolítico, etc. Assim, o Shiji, que é um documento, um livro, né, pelo Sima Qian, ele vai falar sobre isso. É um documento de história, né, chinesa. Ele vai falar sobre um tal de imperador Yu. Foi o primeiro, estilo Nimrod na Bíblia. Foi o primeiro a avançar a agricultura da região, que posteriormente vai gerar os Shang também. E ele foi o cara que, teoricamente, né, isso aqui é um mito, né? E o mito normalmente está associado a uma verdade, entre aspas. Se a gente pegar, por exemplo, a mitologia nórdica, né? Se você acreditar no Sturluson, acho que é o nome dele, você pode crer, lendo a Heimskringla, né? Heimskringla. Acho que é assim. E outros documentos desse tipo, que há uma origem, de certa forma, conceptual. Obviamente tem que ter provas científicas no ponto de vista arqueológico disso e histórico, mas que houve pessoas que eventualmente vão ser tidas como, entre aspas, deuses minúsculos, por terem gerado um crescimento muito grande no país, estilo Nimrod, estilo Yu. Então esse imperador vai ser um cara bem conhecido. Vai ter, por exemplo, o Imperador Amarelo, né? Yellow Emperor. E tem um livro do Imperador Amarelo que eu li recentemente sobre medicina, né? Só que é bem posterior a ele, né? Obviamente. Mas é muito interessante porque tem muita aquela questão do Yin Yang, Sol e Lua, Terra e Céu, essas questões das dualidades do Yin Yang e de relações da medicina, que obviamente é tudo nada a ver, né? É talvez inútil, mas é importante para a história da China, né? Você tem esse Imperador Amarelo que era o cara que, nesse diálogo, né? Que é um diálogo aí do Imperador Amarelo com um médico, né? Da época. Então é muito interessante, né? Depois da dinastia Xia, você tem os Tang. Não é o não, perdão, Shang. Tang é posteriormente. Você tem o Shang. Depois do Shang você tem o Zhou. Da Xia até a Zhou, se você considerar a Xia como verdade, né? Você tem um aumento populacional maior. Porque, obviamente, da Xia pra frente você tem uma transição da idade de bronze e ferro que constantemente vai aumentar a capacidade de agricultura da China. Você tem duas coisas que você precisa. Aqui, Hotbard, né? Você precisa de capital. Três coisas, na verdade. Trabalho e tempo. Essa é a formação de capital segundo Rothbard. Difere muito da do Barak, por exemplo. E obviamente você precisa de terra, né? Então, vamos considerar terra como parte de capital, né? Porque, tecnicamente, é capital fixo. É um asset também, né? Capital não é só capital no sentido... Capital é um termo muito amplo, né? Mas, enfim, nessa questão aqui, eles começaram a popular outras áreas, dominar outros povos também ali. Depois da Zou, você vai ter o período do Reino dos Combatentes, né? Pra quem joga League of Legends, né? Shinzal da vida. Que é o Warring States, né? Warring States. Isso aqui é um resumo, tá? Tem muitas outras transições aqui. Que é um período de treta, né? O Shiji, né? Ele vai dizer que vai ter basicamente alguns tiranos que vão ganhar poder antes do Reino dos Combatentes. Aí vai ter um monte de treta. Aí vai vir uns Qin, né? Com Qin Shi Huang. Pra quem já leu Kingdom, que é um mangá muito bom, que fala sobre isso de certa forma. Você tem a unificação da China, né? O Shiji vai dizer que o Qin Shi Huang, que vai chamar de Huangdi. Esse Di é um termo em chinês muito importante naquela época, que é associado a algo divino, de certa forma. Huang de senhor, nesse caso imperador. Então é imperador celestial, né? Pra quem lê mangá coreano aí.
Seria estilo imperador celestial da vida. Então, Qin Shi Huang, ele se considerava imperador. E alguns vão usar Huang posteriormente também, né? E ele unificou a China. Então, todos os estados ali foram dominados através da guerra, né? Porém, foi por um breve período, tipo, menos de 10 anos, se não me engano. Ele morreu posteriormente, né, o imperador, mas o Xi vai dizer que, do ponto de vista político, eles foram muito falhos, porque eles não diminuíram impostos, que vai ser o que a dinastia Han vai fazer, que é a próxima Han, né? A próxima dinastia Han. Eles não, os Qin não diminuíram impostos, eles eram extremamente legalistas. Então você tem algumas escolas de pensamento na China, que é o Taoísmo. Você tem os legalistas e os confucionistas. O confucionismo eu não vou comparar com o keynesianismo, tá? Mas é similar no sentido que ele é bem estatal, ele é bem controlador, mas não no nível legalista, né? Ele favorece a virtude, de uma forma meio hipócrita também. Eu tenho que ler mais o Confúcio, obviamente, mas ele é um pouco mais leve em relação a versões mais estatistas, mas ele tem questões de rituais do ponto de vista taoísta e tal, Lao Tzu, né? Eu gosto muito de Lao Tzu nessa questão. O Tao Te Ching, né? Que é um livro muito bom dele. Tao Te Ching. Que é um livro que, por sinal, ele, na minha opinião, ele difere de Confúcio, porque ele é muito individualismo, anárquico. Então ele fala que os governantes eles têm que buscar a justiça e não seus próprios interesses. Ele fala contra guerras, ele fala sobre... ele defende de certa forma de propriedade privada também. É um livro muito bom, já li várias vezes, é extremamente interessante. Ele é bem pequenininho. E eu já falei dele também no curso sobre História da Economia do canal. Nas primeiras aulas, acho que na primeira e na segunda aula. Só que os Qin vão ser literalmente os legalistas, né? No estilo mais exacerbado possível. Porque os imperadores não, os governantes chineses gostavam do legalismo. Porque eles faziam o que quiser. Porque basicamente isso liberava eles de ter mais controle, né? E isso vai, na verdade, alterar as funções de produção da China. Então você vai ver no Xi, principalmente, que ele vai criticar muito, por exemplo, vão ter épocas que vão querer regerar moeda privada. Então eles vão fazer moeda privada. O que é moeda privada? Basicamente, em vez de ter uma moeda só, currency, só uma moeda, você tem N moedas que vão ser emitidas de forma privada. Hoje em dia tem emissão, por exemplo, de ouro, moedas de ouro, de prata, só que não no ponto de vista de moeda do ponto de vista que pode ser usada para transações dentro do estado, né, no país. Começaram a fazer moedas, né, privadas naquela época, e aí o governo eventualmente fechou. Não porque eram ruins para a população, mas porque isso minava o controle deles. Na China, você vai ver esse controle constantemente, essa luta por controle. Os Han foram um pouco mais leves, bem mais leves que os Qin, eles diminuíram impostos. Primeira coisa quando você troca de poder, principalmente dinastia, essas coisas, diminui impostos. Foi isso que, por exemplo, os povos germânicos fizeram depois da queda do Império Romano. Tu reduz impostos, porque... Ah, você vai reduzir impostos? Suave, então a gente vai seguir você. É a regra mais básica. Até tem uma passagem bíblica do rei posterior a Salomão, filho dele, né? Que os sábios lá de Israel falaram, ó, você reduz impostos que o povo vai te servir. O Roboão, né? Rei Roboão. Um pouco para a história de Israel aqui. Roboão. Só que aí o Roboão ouviu os nóia amigos dele e começou a aumentar impostos mais que Salomão. E aí vai vir o rei Jeroboão, né? Aí vai dividir Israel em dois. Mas essa atitude de não reduzir impostos é a pior modelo de transição de governo que você pode fazer, porque basicamente você vai irritar todo mundo. Ah, vai ser a mesma coisa que antes. E do ponto de vista legal também eles eram muito estritos, os Qin. Não do ponto de vista legal justo, mas do ponto de vista exagerado. Exagerar nas leis é você ter muitas leis. O Xi vai dizer contra essa noção. O Lao Tzu também usa isso no Tao Te Ching. Quanto mais leis, menos leis, né? Sócrates também fala isso no livro Leis de Platão e na República.
Então, quanto mais a lei ela tem que ter uma brevidade lacônica, né? Então, lacônica. É o que Sócrates vai dizer, né? Acho que é em Minos, não lembro exatamente. Mas essa brevidade, ela ajuda para não ter brechas na lei. O Kim vai fazer exatamente o contrário. Vai criar mais leis extremamente autoritárias, inúteis, de certa forma. Vai ter sim um, uma difusão de hierarquia nas áreas controladas, em Zou, em King, que é com Q também. Não, na verdade é Tin, né, que fala, mas tem várias áreas ali que foram conquistadas ali por eles, mas enfim. Tudo isso nos mostra da transição do Paleolítico até o período da metalurgia, que depois você tem um desenvolvimento na China, por exemplo, mas pode ser para qualquer tipo de nação em seu desenvolvimento, cada uma com suas peripécias, né? Para desenvolvimento político, aqui nas dinastias chinesas, por exemplo, e aumentos populacionais. Então, da Xia para Zhou e Qin, você tem aumento populacional de milhões de habitantes, pelo aumento de produção e também aumento de eficiência em vários contextos. A escrita também, extremamente importante, não citei, mas a escrita é desenvolvida nesses períodos, o que permite um amparo fiscal maior e até cobrança de impostos e coisas do tipo, foco intelectual de alguns para focos do ponto de vista estatal, né, político, administrativo, e também transações comerciais com outros povos. Então você tem foco ali, por exemplo, em pessoas que vão focar só em intérprete. O Xigi fala sobre isso, por exemplo. Também os livros de história chinesa que eu li, que está na descrição. Então, até a dinastia Han, que vai ter um período um pouco de mais suave do que o Qin anteriormente, você tem todo um processo político envolvendo coisas que na verdade vão atrapalhar o crescimento da própria China na época. Então é interessante você ver toda a história da trajetória da China, você vê como chegou no momento atual. Como o momento atual é totalmente contrário à história do próprio país. Eu não creio que o confucionismo que foi na dinastia Ming, etc., ainda é, né, talvez mais influente na China em si, do ponto de vista político, permitiria o estado atual que ela está. Eu acho que a teoria confucionista seria contra o estado atual que ela está, né, na minha opinião. Mas enfim, basicamente o que a gente vê aqui é a estrutura de como a civilização muda. Por exemplo, da Shang. Na Shang, 13 milhões de pessoas, de habitantes, 13. E na Han, 60 milhões de habitantes. Porém, tanto no Xiji quanto na história da China, a gente vê que tem períodos que você vai ter tensões políticas, crises, por várias causas, que vão gerar baixa populacional. Então você tem a armadilha malthusiana, né? Então, a falta de aumento de conhecimento humano em algumas áreas vai impedir o avanço tecnológico. Então, tu precisa de avanço de conhecimento para você sair do platô daqui você sair do paleolítico até metalurgia, até cidades-estado, mas tem uma hora que chega num platô, numa estagnação, que você precisa de um avanço de conhecimento bruto para você ter uma revolução industrial que permite aumento populacional, que só aconteceu no século XVIII para frente. Revoluções marítimas, revoluções na ciência, na agricultura, na engenharia, etc. Basicamente é isso, esse é o print para quem quiser tudo. Então, eu sou feito da dinastia Han, talvez eu faça mais sobre as outras dinastias posteriormente, porque é importante do ponto de vista de como é o desenvolvimento de uma nação ao longo da história. Isso nos ajuda a entender como funciona a praxeologia, né? Então, tem vários elementos. Cara, o Shiji fala de inflação, ele fala sobre várias questões que a gente vê nesse contexto. Outra coisa que eu tenho que citar é que nesses períodos eles manjam pra caramba de engenharia, cara. O sistema de irrigação, né? Por exemplo, tem um cara, eu não lembro o nome dele, mas eu notei aqui do livro de história da China fez um well field system, né? Um sistema de poços ao redor dos rios, que é o rio Yangtze e o rio Amarelo, que dava muito alagamento, né? E eles faziam processos de canais e sistemas de irrigação para cultivo e para impedir essas questões, né? E vão ter dinastias que não vão fazer isso direito. Aí vai ter alagamento, aí vai ter problema de produção. Então você vê várias. Como a intervenção estatal na China, ao longo da sua história, gerou problemas, né? Então é isso.